Seja bem-vinda a mais um momento de oração diária. Hoje eu estou aqui mais uma vez como instrumento de Deus para trazer uma palavra dos céus para a tua vida. E eu creio que se você está assistindo essa mensagem no dia de hoje, eu creio sim que o Senhor tem reservado esta palavra para você ouvir, porque nós somos regidos, cuidados pelo Espírito Santo e o Senhor nos oportuniza momentos para que nós possamos ouvir palavras específicas para a nossa vida. Então eu creio que você vai ser muito meditado com a porção da palavra de Deus que nós iremos meditar no dia de hoje. Então fique comigo até o final, juntos nós iremos orar por você, por quem você ama, e ao final desta oração eu estarei abençoando você, a sua casa e a sua família. Eu sou Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Eu quero convidar você a abrir a palavra, se você tem ela aí perto, ou não, se você não tiver, não tem problema, só acompanhe aqui a leitura da palavra. Mas o texto que nós iremos meditar hoje na palavra de Deus está escrito lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo de 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Que palavra linda, né? Meus irmãos, eu quero, antes de começar a falar sobre esse trecho maravilhoso que Jesus nos instrui a sermos como crianças, se você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero pedir nesse momento agora para você se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se em preto, você clica, vai abrir uma caixinha de diálogo, aí você tem a opção de escolher o sininho, tá certo? Com a opção todas, para que você possa receber notificações todos os dias das orações que nós temos publicado para edificar a tua vida. É tudo sobre falar sobre Jesus, é tudo sobre divulgar a palavra de Deus, é tudo sobre ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, alegrar o teu dia, ser boca profética de Deus, para falar coisas que você precisa ouvir, mas muitas vezes você não quer ouvir. E muitas vezes falar uma palavra de Deus que você necessita ouvir, mas não tem quem fale. E o Senhor me levantou como instrumento dele para estar levando a palavra dos céus para a tua vida, mesmo que você esteja em qualquer local, em qualquer região do planeta Terra onde tem a internet. Tá certo? Então convido a você a ser mais uma das pessoas que estão sendo abençoadas aqui todos os dias. Amém? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua confiança. Eu quero falar sobre ser criança, eu quero falar sobre ser pequeno no reino dos céus, eu quero falar sobre o que Jesus estava nos instruindo acerca dessa orientação. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus tem que ser como uma criança. Naquela época, na região da Judéia, existiam duas classes sociais, né? Duas faixas etárias em que a pessoa ela não tinha tanto prestígio. Hoje nós conseguimos enxergar os direitos das crianças, né? Dos adolescentes através do ECA, mas naquela época as crianças elas eram desprestigiadas. Também naquela época as mulheres também elas eram desprestigiadas. Graças a Deus nós não vivemos mais nessa realidade, onde o próprio Cristo Jesus ele apresenta essa visão de equilíbrio, né? Tratando a todos de uma forma igual, trazendo a criança para um local de destaque, trazendo a mulher para um local de destaque, trazendo também o homem para um local de destaque, cada um exercendo o seu papel em uma região de equilíbrio, né? Quando Jesus fala que nós devemos ser como crianças, nós devemos ser inocentes como as crianças. A criança, ela não tem maldade no seu coração. A criança, ela é inocente
aos olhos de Deus, até o momento em que ela vai adquirir consciência, e adquirindo consciência, então, ela passa a ter discernimento do certo e do errado. A criança, ela entende acerca de que nós devemos nos aproximar de Deus sem barreiras, sem restrições. Uma criança, ela não tem ainda as regras de conduta, os padrões morais de comportamento, as etiquetas, os padrões sociais de distanciamento, em que você só pode se aproximar de uma autoridade se essa autoridade lhe permitir que você se aproxime dela. A criança, ela não tem esse bloqueio, e tudo isso é exaltado por Deus para que eu e você, nós possamos entender que nós temos que sermos como essas crianças são. Nós temos que ser como uma criança na perspectiva de que nós devemos nos aproximar de Deus sem o bloqueio do título, sem o distanciamento que é causado por um dogma religioso, por conceitos religiosos, por padrões culturais. Não, uma criança, ela não entende isso. Uma criança, ela fala a verdade, ela abraça, ela sorri, e nós devemos ser como essas crianças. Nós devemos ser humildes na posição em que elas ocupam, nessa perspectiva de que elas ocupavam uma região social em que elas não tinham destaque. O que o Senhor Jesus está mostrando para a gente, que não é a nossa posição social que nos garante acesso ao reino dos céus. Não é a posição que você ocupa, de classe A ou classe B ou classe C, se você é classe média, se você é pobre, se você é rico. Não é também o pobre que vai... Não é o fato de você ser pobre que você é garantido a você que você entrar no reino dos céus. Não é o fato também de você ser rico. Mas é o fato de você ter a humildade de se posicionar de uma forma humilde e dizer: Senhor, eu não sou nada diante de Ti, mas assim como uma criança, eu quero Te abraçar, eu quero me aproximar de Ti, eu entendo que Tu és o meu Pai, eu entendo que Tu és o meu Senhor, eu entendo que eu preciso viver em santidade como uma criança vive, eu preciso voltar à inocência. Felipe Júnior, como é que eu vou ser inocente? Como é que eu vou voltar a ser inocente? Se nós deixamos com que as informações, a nossa mente, a partir de uma determinada faixa etária, ela começa a ter discernimento acerca do certo e do errado, e a partir desse momento a gente deixa de ser inocente. Eu quero dizer para você que essa perspectiva de inocente é na perspectiva de que Deus não quer que você seja dominado por algo de mal que você conhece. Que você não seja dominado pelo conhecimento exagerado da maldade. Sabe, eu sempre digo aqui, quando você é apresentado a uma realidade contínua, quando você está assistindo programas policiais ou filmes de terror, ou as cenas fortes, você começa a respirar aquela realidade. E aquela realidade começa a influenciar você. E aquilo começa a gerar medo dentro do teu coração. É da mesma forma a maldade. Quando você se expõe de forma contínua a ela, você torna aquele padrão a forma de agir, de reproduzir, de pensar, que o teu cérebro ele adota a partir daquele momento que você adota aquele padrão como contínuo, como constante. Então, ser como uma criança é você aceitar as coisas boas, é você ser inocente aos olhos de Deus em dizer que eu prefiro dar atenção às coisas boas. Eu prefiro que a minha mente ela selecione aquilo que é positivo. Eu prefiro ser inocente, eu prefiro ser desconhecedor das coisas más para dar atenção às coisas boas. Paulo nos instrui dizendo que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem boa fama, se existe alguma coisa boa, nisso nós devemos ocupar nossa mente, nisso nós devemos pensar. É lógico que nós não seremos tolos, tá certo? De não enxergar
e saber que existe a maldade, e porque nós sabemos que ela existe, a gente se precaver, a gente toma cuidado, a gente toma aquele comportamento de cautela. Mas você tem que ser como uma criança na perspectiva de fazer com que essa maldade não chegue ao teu coração de forma tão poluidora como ela chega nos adultos, que muitas vezes, ao olhar simplesmente qualquer coisa, eles já enxergam com o olhar da maldade, com o filtro da maldade. Herdar o reino dos céus é você agir como uma criança, sendo humilde, não se importando com posições sociais. É você sendo inocente, sendo puro, selecionando as coisas boas e de boa fama para você ocupar a tua mente, e você não tendo reservas para se aproximar de Deus. Você não ter reservas, você saber que Jesus morreu na cruz por você e que Ele te permitiu, com o véu sendo rasgado, você ter acesso plenamente ao Pai, você poder se ajoelhar no teu quarto, você poder orar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu és meu Pai, me abraça. É isso que uma criança faz. É isso que vai fazer com que você, colocando em prática, você tenha a oportunidade de morar no céu de glória. Ser como uma criança é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para que você feche os teus olhos, para que juntos nós possamos orar a Deus mediante a boa instrução da Sua palavra. Se for possível, feche os teus olhos agora. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi semeada, Senhor Deus, nesta manhã. A Tua palavra, Senhor Deus, foi semeada neste dia para falar a esta ovelha querida que está ouvindo esta palavra agora, que ela necessita ser como uma criança. Ela necessita ser humilde, necessita, Senhor Deus, não ter reservas, não ter, Senhor Deus, apreço, Senhor Deus, pelos ritos sociais, pelos padrões morais, Senhor Deus, de acesso à Tua intimidade, que ela precisa ser, Senhor Deus, como uma criança inocente aos Teus olhos, para que os olhos dela venham ser puros. Pai, que esta palavra possa encontrar no coração do meu irmão, da minha irmã, um local, Senhor Deus, de revelação, que eles possam entender, Senhor Deus, a profundidade dessa palavra, que eles possam ser, Senhor Deus, como crianças, ao entender que eles precisam viver em alinhamento à Tua vontade. Assim como uma criança, Senhor Deus, confia plenamente em seu Pai, que eles possam confiar em Ti, que eles possam descansar em Ti, que eles possam saber que Tu estás no controle de tudo, de que tudo vai bem porque Tu és o Pai deles. Que eles possam, Senhor Deus, descansar em saber que Tu estás na gestão da vida deles. Pai, toma esta minha irmã em Tuas mãos, que ela possa ser, Senhor Deus, cuidada por Ti, que ela possa ser assistida por Ti. Pai, toma meu irmão em Tuas mãos, Senhor Deus, que ele possa, Senhor Deus, ter a certeza de que Tu és o Pai dele e que ele, Senhor Deus, possa descansar, sabendo que o Pai dele está presente, cuidando, e que ele pode repousar como uma criança em Tuas mãos, Pai. Nos faz, Senhor Deus, como esta criança que Tu espera que nós sejamos. Esta criança, Senhor Deus, que herdará o reino dos céus, Pai. Que nós possamos nascermos, Senhor Deus, a cada dia, nascermos novamente a cada dia, Senhor Deus, como a Tua palavra nos instrui. Que é importante, Senhor Deus, que nós venhamos a nascer de novo. E que nascendo de novo, Senhor Deus, nós venhamos a ser, Pai, inocentes aos Teus olhos, Pai. Senhor Deus, sem culpa, sem mácula. Que nós tenhamos, Senhor Deus, os nossos pecados perdoados todos os dias, por um coração arrependido e temente a Ti. Toma em nossas mãos, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, aquilo que nós temos em nossas mãos, como oferta suave em Tuas narinas, Pai. E que o Teu nome possa ser engrandecido, Senhor Deus, neste dia de hoje. Que o Teu nome possa ser, Senhor Deus, glorificado. E que nós venhamos a discernir, Senhor Deus,
que nós devemos sermos, sim, como estas crianças, Senhor Deus, para herdarmos o Teu reino, para herdarmos o céu de glória. Nós oramos assim e porque nós cremos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra vinda da parte de Deus para você no dia de hoje. Importa ser como uma criança. Importa ser inocente, puro, sem reservas, sem obstáculos para você se relacionar com Deus. Você possa entender que é necessário que você se coloque numa posição de humildade, porque nós servimos ao Deus da existência, ao Deus do universo, e a nossa posição é inferior, sim, em relação a eles. Nós não devemos nos apresentar a Deus de forma exaltada, mas de forma humilde e reverenciar o seu nome. Que você possa ter entendido esses princípios, o princípio da humildade, o princípio da inocência e o princípio de se apresentar ao Senhor sem reservas, para que o Senhor possa estar recebendo você como uma criança nos braços dele. Amém? Fez sentido para você essa palavra? Você foi abençoada acerca dessa instrução, com essa instrução de Deus para a tua vida? Você foi abençoado, meu irmão? Se sim, eu quero convidar você a deixar aqui o teu like, convidar você a compartilhar para outras pessoas. Se você não faz parte do nosso grupo de oração no WhatsApp, eu convido você a se inscrever. Aqui, ó, é só você clicar e automaticamente aqui nesse link aqui embaixo você vai ser redirecionado para o nosso grupo de oração no WhatsApp. Aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo. É só você clicar e automaticamente você vai para o nosso grupo de oração no WhatsApp. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém. Eu sou Felipe Júnior, que Deus te abençoe. E até a próxima oração, se Deus permitir.